Meus irmãos, boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma reunião. Neste mês de dezembro, estamos abordando o tema Jesus, este mensageiro divino, Mestre e Senhor. Mas vamos iniciar a nossa reflexão com uma prece. Senhor Jesus, amigo de todas as horas, te buscamos neste momento, necessitados que estamos das tuas bênçãos, precisando, Senhor, do teu olhar, do teu carinho, da tua inspiração, especialmente nesse momento em que vamos estudar sobre ti, Senhor. Seja conosco, Jesus, não só nos auxiliando, mas envolvendo os nossos corações, os nossos lares, em muita paz. Agradecemos a oportunidade e iniciamos a reflexão desta noite. Graças a Deus. Meus irmãos, nós costumamos, no mês de dezembro, abordar o tema Jesus. É comum, nós fazemos isso já há alguns anos, e é com alegria, é com carinho que nós assim fazemos. Estamos hoje encerrando o ano de atividades, encerrando as palestras deste ano, e que bom que nós estamos encerrando, trazendo mais uma vez o tema Jesus. Precisamos falar sobre Jesus, não apenas porque estamos no mês que nos remete à sua lembrança, mas pela importância e significado deste homem na história da humanidade. Nem todas as pessoas, mesmo ligadas a uma religião, conhecem realmente Jesus e seu significado para a humanidade, para o próprio homem. Jesus ainda é apresentado envolvido em mistérios, explicações místicas, debates históricos e confundido muitas vezes com Deus. Ele permanece distante ainda do cotidiano da vida, quando na verdade deveria estar presente nos corações, nas mentes de todos nós. Estudando o Espiritismo, reconhecemos Jesus como governador planetário, espírito superior e nosso irmão maior, que, ao trazer a mensagem da Boa Nova, ou Evangelho, mostrou não apenas através do ensino, mas também dos exemplos, que o amor é a base da vida e que tudo pode ser resumido em amar o próximo como a nós mesmos e fazer ao outro somente o que gostaríamos que o outro nos fizesse. Jesus, em seus diálogos magistrais com as pessoas, nunca perdia o desejo de ensinar. Jesus recusou todos os títulos que lhe quiseram conceder, aceitando apenas o de mestre, porque de fato era essa sua missão na terra: ensinar. Ensinar os homens sobre a lei divina, sobre a realidade mortal da vida, o amor como fonte de tudo que existe e fonte também das relações humanas. A mensagem de Jesus
não foi apenas aquela constante de suas palavras, mas também e principalmente aquela vivida em todos os seus atos. Não é simplesmente teoria, mas vida. A mensagem de Jesus não se dirige tão somente ao intelecto, mas também e principalmente ao sentimento. A mensagem de Jesus não deve apenas ser estudada, mas vivida. Jesus foi e é mestre, e dessa forma se apresentou à humanidade. Nós trouxemos aqui uma anotação de João, capítulo 13, versículo 13, onde Jesus diz: Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Então, a missão do Mestre é educar. A missão de Jesus é a educação, renovação da humanidade, preparação do reino de Deus na terra. Esse reino ocorrerá dentro de cada um, com o desabrochar de cada um para o amor. Na citação dada para o estudo de hoje, que está em João, no capítulo 14, versículos 25 e 26, está o seguinte: Tenho-vos falado essas coisas enquanto permaneço junto a vós. Mas o Paracleto, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos lembrará todas as coisas que vos disse. Nesses versículos anotados por João, nós observamos que a atenção de Jesus quanto à nossa instrução não encerrou. A instrução aqui, meus irmãos, não é aquela que implica num acúmulo de informações, muitas vezes sem significado. A instrução, na perspectiva evangélica, é a instrução educativa, ou seja, aquela que esclarece, que emancipa, que abre os horizontes, que é útil e significativa para a formação do homem integral. Então, nesses versículos, Jesus promete um outro consolador, aquele Paracleto, um outro consolador que terá a tarefa de relembrar os seus ensinos e ensinar todas as coisas. Mais uma vez, percebemos a sua atenção quanto à nossa formação, à nossa educação. Quando Jesus nos prometeu um outro consolador, ele desejou que seguíssemos os seus passos, as suas pegadas. Ele desejou que seus ensinos fossem resgatados. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará a Deus sem ele, sem Jesus. Então, meus amigos, precisamos falar sobre Jesus, porque ele é um convite constante à renovação interior. Jesus é a esperança do melhor, é a certeza do bem possível. Falar sobre Jesus é retirar dúvida dos nossos pensamentos sobre a nossa capacidade de superação e ação. A benfeitora espiritual Joana de Ângeles diz que Jesus
é o mais notável ser da história da humanidade. A sua vida e a sua obra são as mais comentadas e discutidas dentre todas as que já passaram pela cultura e pela civilização através dos tempos. Embora muito ainda se pode dizer e examinar em torno dele e da sua mensagem. Então, meus irmãos, vamos recordar seus feitos. E para recordar seu amor pela humanidade e nos aproximarmos dele, que é o objetivo maior de estarmos recordando seus feitos, revendo seu amor pela humanidade, o objetivo maior de tudo isso é nós nos aproximarmos dele. Vou me servir das palavras de Caibar Schutel no livro Parábolas e Ensinos de Jesus. Caibar Schutel, um grande estudioso, foi um grande espírita, pesquisador. Vou me servir das palavras dele e dizer assim: a religião de Jesus é a eterna religião da luz e da verdade. Ela não se limita à prática de simples virtudes, tal como os homens a julgam. Abrangendo os amplos horizontes da vida espiritual, ensina-nos os meios indispensáveis para a aquisição da imortalidade. A religião de Jesus não desaparece no túmulo, mas ergue-se como um sol majestoso além da pedra que cobre o túmulo, onde tudo parece mergulhar em trevas, no nada. A verdade aí, a vida, se manifesta com todo o seu fulgor. A religião de Jesus não é a religião da cruz, mas a religião da luz. Não é a religião da morte, mas a da vida. Não é a religião do desespero, mas a da esperança. Não é a religião da vingança, mas a da caridade. Não é a religião dos sofrimentos, mas a da felicidade. A morte, o desespero, o martírio, os sofrimentos são oriundos das religiões humanas. Assim como a cruz é o instrumento de suplício inventado pelos carrascos da velha Babilônia, da Roma primitiva, cujos senhores massacravam corpos e almas, infringindo os preceitos do Decálogo. A religião de Jesus não é a religião da força, mas sim a religião do direito. Quando as multidões compenetradas se aproximavam do Mestre querido para ouvirem suas pregações banhadas de fé, perfumadas de caridade e cintilantes de esperança, nunca o moço nazareno lhes acenou com uma cruz. Nunca pretendeu colocar sobre os ombros de seus infelizes irmãos o peso do madeiro degradante. Ao contrário, atraía-os com olhares de piedade e em suas sublimes advertências, em seus amorosos conselhos para todos,
tinha palavras de perdão, de afeição, de consolação. Aos aflitos e desanimados dizia: vinde a mim, vós que vos achais sobrecarregados. Aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração. Tomai sobre vós meu jugo, que é suave, meu fardo, que é leve, e achareis descanso para as vossas almas. A grande missão de Jesus foi abater todas as cruzes que o mundo tinha levantado. Foi arrasar todos os calvários. Ele foi o portador do bálsamo para todas as feridas, do consolo para todas as aflições, da luz para todas as trevas. Só aquele que tiver a ventura de percorrer as páginas do Novo Testamento e acompanhar os passos de Jesus desde o seu nascimento até a sua morte e gloriosa ressurreição, bem poderá avaliar no que consiste a doutrina do ressuscitado. É admirável ver o grande evangelizador no meio da plebe maltrapilha, repartindo com todos os tesouros do seu amor. Falava-lhes a linguagem do céu, convidava-os à regeneração, à perfeição. Fazia-lhes entrever o futuro cheio de promessas salutares. Animava-os a buscarem as coisas de Deus. Finalmente, procurava gravar naquelas almas, turbadas pelo sofrimento, o benévolo reflexo da vida eterna, que ele tinha por missão oferecer a todas as almas. Jesus não foi o emissário da espada, o gladiador que leva o luto e a morte à família e à sociedade, mas sim o médico das almas, o príncipe da paz, o mensageiro da concórdia, o grande expoente da fraternidade, do amor a Deus. Ao longo das estradas pedregosas por onde passou, pelas cidades e aldeias, o mestre estimulava os seus ouvintes a serem bons. Apontava-lhes os tesouros do céu e a todos garantia o auxílio desse Deus invisível, cujo amparo se estende aos pássaros do céu, aos lírios dos campos. Após o seu admirável Sermão do Monte, e para demonstrar a ação de suas palavras, cura um leproso, que prostrado a seus pés o adora, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes tornar limpo, bem me podes tornar limpo. Na sua viagem para Cafarnaum, um centurião aproxima-se dele, pede-lhe a cura de um seu criado. A organização celestial se agita e o doente se restabelece. Chegando à cidade de Cafarnaum, entra em casa de Pedro e encontra de cama, presa de uma febre maligna, a sogra de Pedro. Imediatamente, ao toque de suas mãos compassivas, a pobre velha se ergue. Acompanhado de seus discípulos numa barca no mar da Galileia, a tempestade se desencadeia, o vento sopra rijo e as ondas se levantam. Os discípulos, tomados de pavor, apelam para o Mestre.
e a uma palavra sua os ventos cessam, o mar se acalma. Chegados a outra banda, ele expele uma legião de espíritos malignos que obsidiavam um pobre homem. Ao sair novamente da terra dos Gadarenos e de volta a Cafarnaum, uns homens se aproximam do Nazareno e levam-lhe um paralítico que prostrado estava em um leito. O doente recebe o perdão de suas faltas e o homem curado rende graças a Deus. Jairo, um chefe de sinagoga, sabendo os grandes prodígios operados por Jesus, corre ao seu encontro. Pede-lhe libertar sua filha da morte. Enquanto Jesus caminha para a casa de Jairo, uma mulher que sofria havia 12 anos, moléstia incurável, toca-lhe na túnica e sara. Chegado o mestre à casa do fariseu, Jairo, livra sua filha das garras da morte. Eis que Jesus sai da casa de Jairo. 2 cegos correm após o mestre, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Seus olhos se abrem e eles saem a divulgar na Galileia as grandes coisas que o Senhor lhes fez. No mesmo instante, um grupo de homens traz ao Filho de Deus um mudo endemoninhado. Jesus expulsa o espírito maligno e o mudo recupera a fala. E a proporção que as graças eram dadas, a multidão crescia, porque nelas crescia a palavra de Deus. E Jesus andava por toda parte, anunciando a todos o reino de Deus. Contava parábolas, fazia comparações e, sob a forma de alegoria, transfundia nas almas a vontade suprema para que todos, removendo obstáculos, pudessem, com o auxílio divino, libertar-se dos sofrimentos humilhantes por que passavam. Durante um longo período de 3 anos consecutivos, Jesus, todo dedicado à alta missão que tão bem desempenhou, não perdeu um só momento para deixar bem esclarecida a sua tarefa libertadora. Grande reformador religioso, aboliu todos os cultos, todos os ritos, todos os sacramentos de invenção humana, que só têm servido para dividir a humanidade, formar seitas, constituir partidos, em prejuízo da unificação dos povos, da fraternidade que soube proclamar bem alto. E foi por isso que fariseus e escribas, sacerdotes, doutores da lei e pontífices, reunidos em assembleia maléfica, instigaram a multidão bestializada contra o meigo rabino. E unidos aos Herodes, aos Caifáses, aos Pilatos e Tartufos, uns por malevolência sanguinária, outros por ambição e orgulho, outros por avareza, outros por um negócio ordinário, covardia e subserviência, levaram o meigo evangelizador
ao cadafalso, vergonhoso, torturando-o com morte premeditada. Mas o triunfo da verdade não se fez demorar. Quando todos julgavam morto o Redentor do mundo, quando julgavam haver abafado a sua doutrina de amor, eis que a pedra do sepulcro, onde haviam depositado o corpo do moço Galileu, estremece ao toque de dois luminosos espíritos. A cavidade da rocha se mostra vazia. Jesus aparece a Maria Madalena. Ressoa por toda parte o eco da ressurreição. Triunfante das calúnias, das injúrias, dos tormentos, dos suplícios, da morte, o Filho amado de Deus recomeça suas substanciosas lições, embalsamando seus amorosos discípulos com os eflúvios da imortalidade, únicos que nos garantem fé viva, esperança sincera e caridade eterna. Não valeu a prevenção dos sacerdotes, a ordem de Pilatos. Não valeram os selos que lacravam o sepulcro e os soldados que o guardavam. No alvorecer do primeiro dia da semana, tudo foi derribado e o Cristo, ressuscitado, voltou à arena mundial, vitorioso na luta contra os seus terríveis algozes. E em sua narrativa, cheia de simplicidade, diz o Evangelho, por todos os evangelistas, que o Cristo Jesus apareceu depois de morto, comunicou-se com os 11 apóstolos, apareceu aos demais discípulos e depois a mais de 500 pessoas das cercanias de Jerusalém. Explicou-lhes novamente as Escrituras, repetiu-lhes a sua doutrina, que não pode ficar encerrada num túmulo nem numa igreja. Produziu diante deles fenômenos estupendos, como a pesca maravilhosa. Anunciou-lhes todas as coisas que deviam acontecer. Garantiu-lhes a vinda do Consolador. Prometeu-lhes, além disso, a sua assistência até a consumação dos séculos. Não só a eles, mas a todos os que lhe seguissem os passos. E elevou-se às altas regiões do espaço, donde velaria por todos. Por que é o Cristo a nossa esperança e a nossa fé? Por que lhe dedicamos amor, respeito, veneração? Porque nele confiamos as nossas aflições. Por que lhe fazemos preces? Por que lhe devotamos a admiração e lhe rendemos graças? Por quê? Porque sabemos que ele pode e vem iluminar as nossas vidas, robustecer a nossa crença, nos proteger e amparar, auxiliar e acariciar. Meus amigos, aqui está, em rápidas palavras, um pouco do muito que esse amoroso irmão fez e continua fazendo por nós. Vamos colocar
no nosso planejamento para este ano que se inicia, a proposta de vida ensinada por Jesus? E vamos dizer: vem, Jesus, divino amigo, vem trazer a tua paz. Só tu és o nosso abrigo, que venturas mil nos traz. Vem, ó meigo Nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno toda a terra iluminar. Afastar do mundo a guerra, o chacal devorador que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. Há gemidos de aflição, já não há mais primaveras. Criancinhas pedem pão e homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Que a paz de Jesus nos envolva. Um grande abraço, muita luz e muito amor. Graças a Deus.